Entenda o porquê Satanás lutou pelo corpo de Moisés. No capítulo 9 de Judas, encontramos um relato intrigante que não é mencionado em nenhum outro lugar das Escrituras. Trata-se da disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. A natureza exata dessa disputa não é revelada, deixando-nos curiosos sobre como ocorreu e qual era o seu significado. Alguns sugerem que essa informação foi transmitida por tradição, mas não podemos afirmar com certeza. No entanto, é possível especular que Satanás desejava conhecer o local do sepultamento de Moisés para que pudesse construir um santuário e levar o povo de Israel à idolatria, adorando os ossos do grande líder. Como representante do povo de Israel, Miguel lutou para protegê-los dessa forma de idolatria, mantendo em segredo o local do sepultamento. Judas 1, versículo 9. Mas até o arcanjo Miguel, quando ele estava disputando com o diabo e discutindo sobre o corpo de Moisés, não ousou trazer uma condenação abusiva contra ele, mas simplesmente disse: "O Senhor te repreende." Este evento ocorre em Judas. Aqui Judas compartilha conosco um incidente que não é encontrado em nenhum outro lugar da Bíblia. Daniel 10, versículo 21. Mas eu te direi o que está escrito na escrita da verdade. Não há ninguém que esteja firme comigo e se fortalece contra essas forças espirituais hostis, exceto Miguel, seu príncipe, o guardião de sua nação. A simples menção do nome Moisés desperta diferentes imagens na mente de várias pessoas. A vida e a morte de Moisés também são abordadas nesse texto. Moisés foi um líder extraordinário, cuja morte permanece envolta em certo mistério. Sabemos que ele faleceu 120 anos, mas sua vitalidade e força física permaneceram até o fim. Sua desobediência nas águas de Meribá-Cádiz o impediu de entrar na terra prometida, mas ele teve a oportunidade de vislumbrá-la do cume do Monte Nebo. Ainda cheio de vitalidade, 120 anos, Moisés demonstrou sua força lutando até o topo do Monte Pisgá. Essa façanha mostra sua incrível determinação e a consciência de que sua morte estava próxima. Ele conduziu os israelitas até os limites de Canaã e teve um vislumbre da terra, mas ele não foi autorizado a entrar. No final da vida de Moisés, Deus deu a Moisés um vislumbre da terra pela qual ele havia deixado o Egito. Moisés subiu o Monte Nebo desde os planos de Moabe até o topo de Pisgá. O Monte Pisgá tem uma elevação de 4.500 pés. Isso é quase 1 quilômetro. Não há muitos homens de 120 anos que podem escalar uma montanha com quase 1 quilômetro de altura e viver para contar a história. No entanto, Moisés poderia. Ele conseguiu isso lutando e abrindo caminho com as próprias mãos. Não havia trilha larga o suficiente para Moisés, e ele não precisava de uma de qualquer maneira. Se você está se perguntando em que condições ele estava, o feito lhe dirá. Ele sabia que morreria desde que Deus lhe dissera isso. E Deus já havia colocado outro homem, Josué, em seu lugar antes de morrer. Apesar da responsabilidade de guiar a nação, foi levantado de seus ombros pela primeira vez nos últimos 40 anos de sua vida. Moisés conseguia dar cada passo na encosta com tranquilidade, com ombros leves. Ele estava bem ciente que ele estava prestes a dar seu último suspiro a qualquer momento. Enquanto Moisés participava de seu banquete visual final da Terra Prometida, um pedaço de imóvel que ele nunca pisaria, isso é o que ele mais esperava. E foi isso. Deus o queria em casa. Moisés desistiu do Espírito. Moisés morreu de acordo com a palavra do Senhor. Moisés faleceu sozinho, mas em paz. O relato de seu falecimento está contido nos 6 versos finais do livro de Deuteronômio, capítulo 34. A morte como forma de colocar as coisas na perspectiva adequada, não é? Que maneira de viver! 120 anos e você não precisa de óculos. 1 século e 1/5 e você não precisa de muletas. Moisés nunca se sentou numa cadeira de balanço, esfregando no lineamento e bebendo. Certifique-se.
como os israelitas sentiram falta do sábio conselho do seu falecido líder. Seu trabalho entre eles despertou suas emoções a tal ponto que demorou um mês inteiro para eles lamentarem sua morte depois que ele os deixou. Mas finalmente aquela manhã chegou ao fim. Isso deveria ser verdade em nossas próprias vidas. Após a morte vem um sepultamento. E assim foi no caso de Moisés. Mas o versículo 6 contém uma das declarações mais notáveis sobre toda a notável vida de Moisés. Deuteronômio 34, versículo 6, Bíblia amplificada. E ele o sepultou no vale da terra de Moabe, em frente a Bet-peor, mas ninguém sabe onde está seus restos mortais até hoje. Moisés é a única pessoa na Bíblia a quem Deus enterrou pessoalmente. Você percebeu isso? O Senhor, então, escondeu o túmulo. O que o levou a fazer isso? Porque aquele túmulo teria sido transformado em santuário. Eles ainda estariam abrindo caminho até Nebo até hoje em dia, erguendo santuários, vendendo pipoca e amendoim, oferecendo vários passeios, e talvez até dirigir um bonde até lá com uma grande bandeira proclamando o local do sepultamento de Moisés. Então foi escondido. Isto é tão crucial para o Senhor que até desencadeou um confronto angelical. Mas o ponto importante é este. Mesmo que Miguel seja um arcanjo, aquele a quem Deus usara para expulsar Satanás do céu, ainda assim ele não ousou falar com reprovação àquele que governa no reino dos demônios. Ele deixou toda essa repreensão para Deus. Apocalipse 12, do 7 ao 9, Bíblia amplificada. E a guerra estourou no céu. Miguel, o arcanjo, e seus anjos em guerra com o dragão. O dragão e seus anjos lutaram, mas eles não foram fortes o suficiente e não prevaleceram, e não havia mais lugar para eles no céu. E o grande dragão foi derrubado, a antiga serpente que é chamada de Diabo e Satanás, aquele que continuamente engana e seduz todo o mundo habitado. Ele foi jogado na terra, e os seus anjos foram derrubados com ele. Miguel, o arcanjo, é retratado na Bíblia no texto de Daniel, Judas e Apocalipse como um anjo lutador que luta no combate espiritual. A palavra arcanjo significa anjo do mais alto nível. A maioria dos anjos na Bíblia são descritos como mensageiros, enquanto Miguel é representado em todos os 3 livros como contendores, resistindo ou permanecer contra espíritos malignos e principados. Miguel é o nome do arcanjo. Esse nome implora a pergunta: quem é comparável a Deus? Miguel nos é apresentado pelo profeta Daniel. Miguel recusou-se a julgar presunçosamente. Em vez disso, ele simplesmente anunciou a repreensão de Deus. A linguagem desta repreensão corresponde a Zacarias 3, versículo 2, onde o Senhor repreende Satanás por suas acusações contra Josué, o sumo sacerdote. Zacarias 3. Então ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, estando diante do anjo do Senhor, e Satanás estando à sua direita para se opor a ele. E Miguel disse a Satanás: O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Apesar de seu grande poder, Miguel permanece completamente submisso ao Senhor. Os anjos justos têm uma posição e são submissos à autoridade. Considerando a força de Miguel, a submissão do arcanjo a Deus é ainda mais bela. Podemos ver que a submissão nunca significa para tirar a força, o propósito ou o valor de um indivíduo. A força do arcanjo Miguel não estava em disputa como a última menção de Miguel. O arcanjo aparece em Apocalipse 12, versículo 7, como Satanás é expulso do céu. Miguel e as forças do céu derrotam o dragão, Satanás, e o diabo está preso à terra. Enfurecido, Satanás partiu para a guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e retenham firmemente o seu testemunho sobre Jesus. O confronto é um mal necessário. Ninguém gosta disso, mas deve ser feito a fim de retificar, purificar e unificar a comunidade. Não é agradável, mas é necessário. Mesmo Miguel, o arcanjo,
Não lutou contra o inimigo por sua própria autoridade, mas falou em nome do Senhor. Miguel considerava seu cargo e posição com reverência. Lúcifer foi criado como a criatura mais elevada. Esta é uma lição que você e eu devemos aprender. Muitos cristãos ainda precisam aprender a curvar-se até mesmo diante de Deus. Você e eu, meu amigo, somos criaturas. Ele é o Criador. O que dá a você e a mim o direito de questionar qualquer coisa que ele faça? Não me entenda mal, todos nós lutamos com dúvidas, mas devemos reconhecer que Deus não é apenas o Criador, mas também o Redentor. Ele é quem cuida de nós, mas o nosso Deus é exaltado, santo e glorificado. Ele é um Deus justo. Ele nunca comete um erro. Tudo o que ele faz é correto. Então você e eu podemos confiar nele. Mas será que realmente fazemos isso? Reconhecemos sua autoridade? Valorizamos sua pessoa? Quando os homens forem chamados a prestar contas, o Senhor Jesus Cristo dirá: Você disse, Senhor, Senhor, mas não fez o que eu ordenei. Cada um seguiu seu caminho e fez o que era certo aos seus próprios olhos. Esta é a imagem da humanidade. Então, e você? Que exemplo, Miguel? O arcanjo é para a sua vida perante Deus. Em resumo, a história envolvendo o arcanjo Miguel e o corpo de Moisés nos mostra a importância do combate espiritual e da submissão a Deus. Miguel é retratado como um lutador corajoso e comprometido, que não ousa contestar a autoridade de Satanás, deixando essa responsabilidade para Deus. A vida e a morte de Moisés nos ensinam sobre a vitalidade e a determinação de um grande líder, assim como sobre a necessidade de confiar em Deus em todas as circunstâncias. Então, e você? Tem confiado plenamente em Deus e deixado que Ele o guie com suas próprias mãos? Deixe suas dúvidas nos comentários abaixo e vamos aprender mais uns com os outros. Assim podemos tirar nossas dúvidas e aprender mais a cada dia. A paz do Senhor a você.